E aqui eu tenho os modelos, né? Sugestão que eu te dou, as pessoas ficam perguntando o que suporta, o que não suporta. O que é o programa SunPro? A nova licença digital criada pelo mesmo desenvolvedor do programa Sunfirme que promete, dentre outras coisas, tirar a conta Mi semi-definitivo em aparelho Xiaomi. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil das ferramentas SunPro, Unlock Tool e outras licenças digitais. E no dia 31 de janeiro de 2023 foi lançado oficialmente o programa SunPro, uma licença digital paga de acesso vitalício que faz bypass em aparelhos Samsung, mas também suporta muitos outros aparelhos com processadores MTK, Qualcomm e etc. E para você não ser o último a saber das novidades, eu criei uma nova playlist nesse canal chamada O Que É. E hoje eu vou falar sobre o que é o programa SunPro, como ele funciona, qual é o valor da ativação, quais aparelhos suporta e como ativar. Porque assim, com todas essas informações, fica bem mais fácil para você tomar a decisão se precisa ou não dessa ativação. Mas antes do vídeo, eu quero te dizer que nesse canal você vai encontrar vários vídeos com soluções para assistência a smartphone. Por isso, se você é técnico, quer ser ou gosta de soluções práticas nesse assunto, se inscreve aqui no canal e me acompanhe semanalmente. E deixa também o like, porque com isso eu continuo trazendo mais conteúdos que te agradam. Agora vem comigo conhecer SunPro. Então eu já começo te mostrando aqui a guia Home. Eu quero te mostrar as funcionalidades dessa guia para que você entenda esse primeiro passo, o passo inicial. O link vai estar na descrição para você instalar, mesmo que você não ative, você pode instalar e conhecer essa ferramenta, esse programa SunPro, essa licença digital. Muito bem, você já tem a guia User Login. Aqui você vai fornecer o seu e-mail que vai ser vinculado ao código HWDID. Esse código ele é fixo por máquina, ou seja, se trocar de computador, esse código muda. E aqui existem dois pontos iniciais para você conhecer sobre essa ferramenta. O primeiro é que ela é vitalícia, ou seja, as novas atualizações você vai recebê-las, então pagou uma vez, ela não tem duração de 6 meses, nem um ano, é para a vida toda, enquanto existir esse projeto aí. Outra questão é que para ativar você precisa vincular o seu e-mail a esse código, que dá direito a 2 ativações. Você pode usar essa licença em 2 PCs. Então, você ativa SunPro em um PC, pega o arquivo de licença e também ativa Sunfirme em um PC. E aí você pede ativação em outro PC, é gerado um outro código, você ativa no segundo PC SunPro e Sunfirme. Então, basicamente, uma licença vitalícia e que você pode usar até em 2 PCs, Sunfirme e SunPro. O valor de uma ativação serve para Sunfirme e SunPro. Descendo um pouquinho mais, você tem os oficiais canais aqui do fabricante que ele disponibilizou. Então você tem o SunPro e Sunfirme, o canal oficial. Você tem aqui o grupo oficial também. Você tem o grupo SunPro e Sunfirme em espanhol e o grupo SunPro e Sunfirme em português aqui. Então, você pode escolher uma série de grupos em que você participa dessa comunidade que discute assuntos relacionados ao programa, a ferramenta SunPro. Lembrando que não é suporte, todos os comentários, todas as soluções são postadas de forma livre, tanto os usuários quanto os colaboradores que ajudam lá, os distribuidores, quanto o próprio desenvolvedor fazem parte dessas comunidades aí. E aqui também tem os canais. Você tem o canal do Mohamed, você tem o canal de Mambuti, Salah, o desenvolvedor e outros parceiros aqui. E aqui no Brasil você tem o distribuidor oficial aqui, o canal dele também. Aqui ele te dá algumas informações do cliente, o user ID, o e-mail e o distribuidor que vendeu e a data da ativação. Então, toda vez que você loga na ferramenta, ela já te dá aqui a busca automática por novas atualizações. Então, assim que ela faz o login, que ela verifica o código mais o e-mail vinculado na base do servidor, ela já busca automaticamente novas atualizações sem você precisar aí ficar buscando por atualizações, ela já faz isso. Checando se o servidor está online, o servidor está conectado. Ela tem uma conexão direta com o servidor, que alguns procedimentos necessitam que você esteja conectado a um servidor externo. E aí é feito o login. Aqui nesses oficiais distribuidores, por exemplo, aqui no Brasil, eu sou o distribuidor oficial aqui no Brasil, quando você clica, você já tem as informações do contato, o país, Telegram aqui, para que você entre em contato e faça a sua ativação diretamente pelo Telegram, o site e os métodos de pagamento, Pix, transferência bancária, PayPal e Binance, você pode pagar também por USDT. Então na guia Home você tem as informações para que você possa fazer a sua ativação e também para que você possa acessar o distribuidor oficial aí da sua preferência para você ativar a sua ferramenta.
E na segunda guia, na guia Samsung, descendo aqui, você tem essa guia main, a guia principal, em que você tem os modos de trabalho. Você tem MTP, você tem no modo download e no modo ADB. Aqui em MTP, que é o protocolo de transferência de mídia, quando o aparelho está ligado, você conecta no seu computador, mesmo ele estando bloqueado, você consegue ler as informações, checar se o aparelho está bloqueado ou não por operadora, o bloqueio de rede, fazer um reset, um hard reset, como se fosse um hard reset no aparelho, colocar o aparelho, por exemplo, no modo download, colocá-lo ou reiniciá-lo no modo normal e colocá-lo no modo download também. Aqui tem bypass, para que você possa burlar a conta Google, o bypass, aquele bloqueio temporário até você fazer o bloqueio definitivo, você pode mandar um link direto na tela do seu dispositivo para ele acessar YouTube, Maps, Samsung ou Allianz Shield também. Tudo isso com o aparelho ligado aqui em conexão MTP. No modo download, você também consegue ler informações, por exemplo, para baixar a ROM correta do seu dispositivo. Alguns modelos não mostram isso, aqui você consegue ler. Você consegue sair do modo download também. E aqui erros, que são erros de software brick, você foi fazer alguma atualização, algum erro que não tenha comprometido a estrutura do sistema operacional, você consegue corrigir aqui com a opção de software brick. No modo ADB, aquele modo já agora que você já conseguiu acessar, ativar a depuração USB, você consegue também ler as informações, fazer o reset de fábrica, habilitar o idioma arábico aqui, fazer reset de conta Google, fazer e desabilitar Mike Knox, a segurança Mike Knox, e também KG, a desabilitar essa segurança também, que estão relacionadas à segurança e privacidade de dados, essas duas seguranças aqui. Habilitar e desabilitar a UI do seu dispositivo Samsung. Também você consegue habilitar e desabilitar os updates. Muitas vezes você faz um semi-definitivo, algum bloqueio e não quer que o aparelho atualize mais, você pode habilitar para que ele, na verdade, desabilitar o update automático. Reset Screen Lock para alguns dispositivos, tá aqui só para aparelhos que tem root. Observe que quando você passa o mouse sobre a opção, ele te dá o Reset Screen, estou colocando aqui nesse, Reset Screen Lock, ADB Mode, Reset Screen Lock, Old Method from Custom Recovery, ou seja, você tem que ter um TWRP ou uma recovery personalizada ali no seu dispositivo. Reset FRP para Android 5 e 6 no modo download, para Exynos, processador Exynos e processador Qualcomm com OnClick aqui. Aqui também você tem habilitar o bloqueio direto, FRP direto aqui, com o código de teste de Samsung. Em alguns modelos o código *² 0*², em alguns outros esse outro código. Então, você pode pegar a versão nova e a versão antiga. Agora, é muito importante você entender que essas funções de unlock ou clique direto, elas estão ligadas diretamente à versão de Android e ao patch de segurança. Por isso que eu vejo uma grande vantagem nessa licença é que ela é vitalícia. Então, uma solução que você procura hoje talvez não esteja disponível, mas com as novas atualizações você pega essas atualizações. Mas existe alguns métodos de você desbloquear, por exemplo, FRP, que é o Factor Reset Protection, a proteção que dá início ali à conta Google, ou seja, você consegue tirar a conta Google traduzindo com vários métodos aqui. Então estou te mostrando a guia Samsung, mas o mesmo aparelho que Samsung com processador MediaTek, você consegue atingi-lo também aqui na guia MediaTek e na guia Qualcomm, que eu vou falar para você daqui a pouquinho. Agora, aqui na guia Flash, a atualização de software, é como se fosse o Odin aqui dentro. Você pode selecionar os arquivos BL, AP, CP, CSC e fazer a flash diretamente daqui, como se estivesse usando o Odin. E o grande diferencial é que você tem algumas funções que talvez ficam escondidas lá no Odin. Você tem a opção de Skip MD5, quando alguns erros que você vai inicializar, NAND Erase, né, para sistemas de memória baseado em NAND, enfim. Aqui você consegue também ler informações do aparelho no modo download e consegue fazer flash aqui do seu dispositivo. Então essa guia Samsung, ela abre essas opções para você no modo MTP, no modo download e no modo ADB. E o mais importante, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo seu comentário, vai ser um prazer para mim responder você. Deixa aqui embaixo seu comentário, se você entendeu, se você já usa, se você conhecia esses métodos, ou enfim, ou se você teve alguma outra dúvida relacionada a essa licença. Mas eu só estou na segunda parte. Espera aí que eu vou falar de todas as guias aqui para você tirar de uma vez por todas as suas dúvidas relacionadas a essa licença digital SAMPRO. E agora chegou a vez da guia MediaTek, em que você vai conhecer o que é possível fazer usando essa licença SAMPRO nos aparelhos que tem processador MTK ou MediaTek. Então, aqui ele tem já uma opção no modo BROM, que é um modo semelhante ao modo EDL, é um modo BROM, conforme você queira pronunciar aí,
você consegue fazer, por exemplo, uma personalização ou uma instalação de software aqui, semelhante muito aos programas de atualização de aparelhos MTK. Então, é bem parecido como você viu na guia Samsung e Odin, aqui você já tem também a possibilidade de atualizar aparelhos com processador MTK. Descendo mais um pouquinho, você tem um misto aqui de opções, opções genéricas aqui, por exemplo, você consegue ler as informações e quando você passa o mouse, ele te fala o modo, por exemplo, no modo B-ROM, você consegue ler aqui informações como hardware, software, versão, etc. Você consegue fazer essa leitura. Lê áreas de alocação de memória, como as partições GPT e também partições específicas aqui da memória, você pode ler usando a tabela GPT aqui e também o modo de partição por setor. Você consegue ler, você consegue escrever e você consegue apagar. Lembrando que essas funções são funções avançadas, você tem que entender sobre leitura, alocação de memória, endereço de memória para poder fazer alterações. Mas isso não impede nada você de fazer bypass ou desbloqueio de FRP ou Mi Account. São coisas distintas. Aqui é uma área focada mais para atualização de software, software profundo, personalização de software, essas coisas. Dentro da guia bypass, nós temos aqui também funções da standalone pelos métodos diferentes e funções que vão te interessar, que é um lock bootloader e relock bootloader aqui para aparelho no modo B-ROM. Lembrando que também para fazer essas funções depende de versão de Android, tá? Então é muito importante você se situar na versão de Android que são suportada hoje, versão de Android 11 e 12, da maioria dos dispositivos Xiaomi ou outros processadores MTK você vai conseguir fazer aí numa boa. Já testei alguns modelos de versão 10, tá? Mas eu te falo que conforme o procedimento tem que se verificar a versão de Android sim. Aqui leituras também de área de memória, escrita, então essa área específica eu vejo muitas funções relacionadas. Aqui o que é mais interessante seria um lock e relock do bootloader. Isso não quer dizer que essas funções não sejam importantes, eu estou dizendo que essas funções são relacionadas à escrita personalizada de ROM, firmware. Agora, user data e segurança, aqui ó, clicando aqui, você tem Format User Data, apagar dados do usuário no modo BROM, Safe Format, ou seja, você vai tentar fazer um MISC aí de formatação e salvar algumas informações, Full Format, Reset Screen Lock, tá? Para alguns modelos de aparelhos estão escritos aí no modo BROM e é muito importante, ele te fala já aqui na linha, nessa linha de processadores MTK, o modo BROM é o mais usado mesmo. E aqui ó, Bypass Mi Account, Xiaomi e Redmi. Você tem Bypass do Mi BROM e ele te fala o que é o Bypass, você burla a conta Mi. E ele já te fala aqui que depois que você burlou a conta Mi, se você ativar o Wi-Fi vai voltar. E aí você tem a função anti-relock. Então basicamente você faz o bypass da conta Mi e depois você faz o anti-relock, que aí você não permite que bloqueie novamente, ou seja, você bloqueia o bloqueio, né? Ou seja, você coloca o anti-relock aí. E remove a Account Lock com o Samsung, com processadores MTK, como eu te disse. Ó, você tem Samsung aqui, mas você tem uma guia específica para os processadores MTK de aparelho Samsung, mas não é só Samsung, qualquer processador MTK você consegue trabalhar aqui e aqui especificamente para aparelhos Samsung MTK. É muito importante que ela te dê essas informações, por exemplo, Bypass Mi Account, Xiaomi Redmi que tem um processador MediaTek. Remove Account Lock, tanto quando eu refiro a conta, Account Lock pode ser conta de Google ou Samsung Account. Você tem aqui para processadores MTK em aparelhos Samsung. Reset FRP, Reset FRP inclusive, OIM e Disable Lost, alguns aparelhos, a opção de perdido, você consegue desabilitar aqui para aparelhos Samsung. Então muito bem separadinho aqui, você tem um MISC de operações genéricos, operações aqui que você trabalha em processadores, em várias marcas que tem o processador, aqui você tem uma personalização já para aparelhos Xiaomi ou para aparelhos Samsung. É muito intuitivo, eu considero fácil de entender, na verdade, essa ferramenta. E aqui no canal, eu posto muito conteúdo relacionado a essas ferramentas e tenho postado cada vez mais. Esse vídeo aqui é o primeiro da série O Que É, trazendo justamente essa desmitificação, ou na verdade trazendo o que é a ferramenta para que você tome a sua decisão de compra pautada em informações. Aqui na guia Flash, como eu te disse, você tem a opção aberta para você fazer flash do seu dispositivo aqui. Então você consegue buscar arquivos scatter, custom, enfim, fazer a flash do seu dispositivo, como várias ferramentas que eu já te disse que existem aí para fazer a atualização de processadores MTK. E um BISC aqui no modo BROM, aqui para você ler informações, Bypass, Mi Account,
não esquecendo que tem que fazer o anti-relock depois, e reset FRP Samsung, para você tirar conta Google de aparelhos Samsung. E aqui eu tenho funções para processadores genéricos, para aparelhos, outros modelos genéricos MTK, que você pode fazer o reset aí no modo Brom. Enfim, baseado no arquivo scatter que você tem, você pode usar alguns arquivos específicos para limpar áreas de memórias específicas. Lembrando que precisa entender, precisa fazer backup antes. Por isso que nós vimos na outra guia que tem as opções de leitura e a opção de escrita aqui. E aqui eu tenho as opções também de download, quando eu vou atualizar o software, firmware upgrade, format download, enfim, leitura e escrita das especificações do firmware aqui, flash firmware com informações personalizadas. Basicamente nessa guia MediaTek, o que você tem que levar em consideração? Que você pode atualizar software caso você queira, pode continuar usando as suas ferramentas de software lá, mas embora está tudo reunido aqui, você tem opções de conta Mi e com anti-lock para aparelhos que sejam da linha Xiaomi ou aparelhos que sejam Samsung no processador MTK. E também tem que se levar em consideração versão de Android que o dispositivo está. E chegou a vez do modo Qualcomm, ou seja, do menu Qualcomm para aparelhos que tem processador Qualcomm. Todo dia eu recebo ali no grupo ou mesmo um comentário perguntando sobre os processadores Qualcomm, né? Porque geralmente o OnClick, as ferramentas de OnClick, não funcionam para processadores Qualcomm. E aí você vai ter que trabalhar ou no modo Sideload ou no modo EDL. E chegou a vez disso, tá bom? E não deixa de participar, deixa aqui embaixo aqui o local, tenho falado para todos, manda sua dúvida aqui, quando você manda sua dúvida aqui eu respondo e ajuda outras pessoas também que vão assistir esse vídeo todinho. E parabéns você que está acompanhando esse vídeo, chegou até aqui, porque é muita informação, né? São vários minutos aí de vídeo, mas parabéns para você que você quer ser diferenciado em relação a software de smartphone, isso faz total diferença. Muito bem, na guia Xiaomi, dentro de Qualcomm, eu tenho já uma separação Xiaomi e Qualcomm EDL, que seja outros aparelhos que não sejam Xiaomi. Então ele suporta sim Samsung, suporta outros. No modo Sideload, aí eu tenho os modos, aquele modo, você entra no modo Recover, aqui no canal tem vários vídeos ensinando como colocar no modo Sideload, colocar no modo Fast Boot também. Então eu tenho aqui para modo Sideload, você lê informações, você formata o user data, você reboot, você coloca ele no modo normal, Recover, Bootload, Fast Boot e até EDL. Aí, é lógico, depende do servidor estar online, depende também se o dispositivo está com depuração USB ativa. Então depende disso aí. Reset FRP, tirar conta Google aqui. Bypass do Mi Account, né? Ele sempre fala para você, olha aqui, ó, Bypass Mi Account no modo Sideload e suporta dispositivos Android 11 e 12. Unlock Bootloader também, da mesma forma, para versões de Android 11 e 12. Então, como eu te disse, provavelmente vai atualizar para outras versões também, mas hoje, nesse dia que eu estou gravando, 22/4/2023, é o que nós temos. Por isso que ela já busca atualizações automáticas, eu acho isso fenomenal, de verdade mesmo. E aqui eu tenho os modelos, né? Sugestão que eu te dou, as pessoas ficam perguntando o que suporta, o que não suporta. Baixa a ferramenta, dá uma olhadinha nela, olha os modelos que suportam, porque na correria do dia a dia, às vezes a gente demora a responder, atrasa mesmo no grupo, né? Então, dá uma olhadinha, esses são os modelos que são suportados, e ele já falou aqui, a versão de Android que suporta 11 ou 12, o seu dispositivo para fazer bypass Mi Account, com anti-relock, ele tem que ser um desses aqui hoje, a lista, como eu te disse, pode atualizar, tem que ser um desses, né? E os aparelhos Xiaomi, eles têm um codinome, então procura saber se realmente é o codinome da Vinci, Rafael, Tucana, etc. Para que você realmente saiba o que está falando. Sempre eu falo, informação, primeiro busca essa informação e é isso que eu estou fazendo agora para você, trazendo a informação para que você não fique perdido, para que você tome uma decisão pautada em informações sólidas. Enfim, você vai decidir se vale a pena ou não. No modo Fast Boot, você lê informações, você coloca em outro modo, e aqui você consegue fazer flash. Quando acha o dispositivo aqui, ó, você seleciona uma ROM e faz flash. Semelhante a uma ferramenta, por exemplo, você tem Mi Flash Tool, você tem ferramentas que fazem isso. E aqui você tem a opção também de buscar a ROM para o modo Fast Boot e atualizar por aqui também. Então a ferramenta reúne ali a função de desbloqueio tudo num lugar só. Isso é uma certa praticidade, isso te traz praticidade que você tem outras ferramentas para atualizar software, mas você tem também uma ferramenta que te traz atualização de software, desbloqueio de FRP, desbloqueio de Mi Account, bypass, antes de tirar o desbloqueio definitivo, tá certo? Então na guia Xiaomi separadinho, em processadores Qualcomm, tá separadinho aqui pelos modos Sideload, Fast Boot e pelo modo Fast Boot. Sideload e Fast Boot são os modos aqui. Agora eu tenho o modo EDL. Esse modo EDL é aquele modo que você precisa fazer o test point, é uma das opções. Agora hoje nós já temos ferramenta que colocam automaticamente o aparelho do Fast Boot para EDL
geralmente é pago. Você paga um créditozinho e ele faz isso para você. Não, não quero pagar não quer pagar, então coloca, abre o aparelho, faz test point. Lembrando que para tudo isso, tudo que eu estou te falando aqui, você precisa ter driver instalado. Por isso que você deve assistir esse vídeo até o fim, você deve olhar outros vídeos do canal para você entender. Mas fica tranquilo que não é nem um bicho de sete cabeças, é tudo muito tranquilo, muito fácil. Então aqui, ó, no modo EDL, Xiaomi aqui, por exemplo, tem Xiaomi, Realme, tem a linha Realme, a linha Samsung aqui para modo EDL. Então você consegue, por exemplo, pegar um dispositivo Xiaomi, olha os modelos aqui que estão. Tem os modelos aqui que você pode usar o modo EDL, e aqui eu tenho a parte de atualização de software, semelhante, como eu te disse, ao QPST, por exemplo, QFIL, né? Ferramentas de atualização aí de aparelhos da linha Qualcomm. Então, basicamente semelhante. Se você já usa lá essas ferramentas, você não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, o tipo de memória, as tecnologias, nós temos UFS, MMC, NAND, né? Só que aqui eu tenho UFS ou MMC, são os padrões de memória do seu dispositivo. Então, é muito importante mexer, mas saber informações técnicas, informações de hardware do seu dispositivo. Tudo isso é de forma gradativa, você vai aprendendo aos poucos aí. Mas, como eu te disse, isso não impede você de fazer, tirar a conta Google, tirar conta Mi, com sempre definitivo. Eu sempre falo, isso é uma das coisas mais fáceis nas ferramentas, tá certo? E aqui nós temos áreas de segurança, como havia mencionado, de leitura de memória específica, Read GPT, Read Write, Read Info. Eu já falei isso para você anteriormente, só que aqui agora, no modo EDL. Então pode acontecer de você não conseguir fazer o dispositivo no modo sideload e precisar fazer no modo EDL. Conta Google mesmo. Muitas pessoas não conseguem fazer um determinado modelo, sai uma nova atualização ali, não faz de jeito nenhum para os métodos que não precisa abrir, os métodos sem PC, e aí de repente o cara fala, não, deixa eu fazer isso logo aqui, vou meter um test point e vou fazer aqui ó, um reset FRP aqui. Então aqui ele te fala, olha só, reset FRP Samsung no modo EDL, e ele apaga a área mais para, olha só, para dispositivos que têm a tecnologia MMC, ou seja, o padrão de memória MMC. Aqui eu te mostrei MMC e UFS, dois padrões de memória. Aqui eu já tenho para MMC, ou seja, somente para MMC. E para dispositivo UFS, você tem que selecionar o modelo ou o arquivo XML. Então, como eu disse, a ferramenta, se você parar um pouquinho, estudar, dar uma lida, dar uma analisada nela, sugestão, você não tem nada a perder, baixa aí agora, o link está aqui embaixo, baixa a ferramenta, dá uma olhada dos modelos, dá uma entendida no negócio. Não necessariamente você precisa ativar, mas só de você fazer isso, você vai entender, opa, pera lá, estou entendendo, olha só, modo sideload, modo EDL, olha, eu consigo ler, olha, eu tenho um padrão de memória MMC, eu tenho um padrão de memória UFS, e assim sucessivamente, beleza? E aqui, ativando os drives e os boots, os setores que nós temos aqui para você fazer. Mas basicamente na guia Qualcomm, você percebe que eu tenho uma separação de Xiaomi e genérico para atingir, por exemplo, aparelhos Samsung, por exemplo, que sejam com um padrão que tenham o processador Qualcomm. Aqui, ó, FRP Samsung. Isso aqui é para aparelho Samsung que tenha processador EDL. Então a ferramenta hoje ela é focada não só numa marca de modelo específica, mas ela traz os mais importantes, como Samsung e Xiaomi, mas ela trabalha e lida com processadores. E isso faz com que seja muito bacana, porque não necessariamente eu estou vinculada a uma marca específica, mas a um processador. E conhecendo o processador eu posso fazer essa operação. Mas fica tranquilo, calma lá, eu sei que o conteúdo é bastante, fica tranquilo. Deixa aqui embaixo seu comentário, isso é muito importante para mim continuar. Esse é um conteúdo mais didático, ele é um conteúdo mais pesado. Fala para mim, você gostou, não gostou? É uma mini aula aí para você assistir aí na sua casa e eu preparei com muito carinho esse material. Calma que ainda tem mais um, nós vamos falar de mais um item aí, então fica tranquilo que nós temos mais conteúdo aqui ainda. Embora eles não sejam muito populares, mas existem os aparelhos aqui que tem processador Spectrum, né? E com certeza você vai gostar de ver isso aqui, a linha Realme, que tem chegado no mercado com força total, né? São aparelhos que vieram para concorrer diretamente com a Xiaomi e prometem, né? Isso eu tô falando o que eu tenho observado, prometem ter câmeras melhores, ou seja, preço compatível e hardware bacana e câmeras melhores que a linha Xiaomi. Bom, é uma batalha de gigantes e tem muito trabalho para ser feito. Nós, como técnico, a gente tem que realmente simplesmente entregar a solução para os nossos clientes. E aqui você tem informações para o modo ADB, aquele que depois você já conseguiu ativar a depuração USB, e no modo Fast Boot você consegue resetar aqui o FRP no modo Fast Boot para aparelhos Spectrum. Aqui também nós temos a Format Data Reset FRP no Flash Mode para Realme,
modelos e alguns outros. Na verdade aqui, brand, eu tenho aqui os modelos que você pode ter. Embora, como eu te disse, não sejam muito comuns para nós aqui no Brasil, mas essa ferramenta ela é vendida em várias partes do mundo e com certeza pode chegar aí para você, Format FRP. Já como a guia Espírito é tranquila, a guia Settings, essas são só configurações, você pode mexer nas configurações de fundo de tela, do backcolor, enfim, você mudar a paleta de cores aqui da interface sua, como ela é trabalhada. Mas o mais importante é você conhecer, saber o que está fazendo e pera lá que eu tenho algo extremamente importante para você que eu não falei aqui. O vídeo ainda não acabou, só os vitoriosos ficarão até o fim, só aqueles que realmente querem aprender. Então, eu tenho uma informação muito importante para te passar aqui ainda. Pera lá que eu não te falei uma informação muito importante. Eu te falei sobre distribuidor, como adquirir a licença, do que precisa, funcionalidades, mas pera lá, como é que faz na prática? Isso eu não te falei, então fica comigo. E antes de te falar sobre isso, eu quero dizer que esse é o meu objetivo, trazer conteúdo informativo e você teve acesso ao primeiro vídeo da série O Que É. E hoje eu falei sobre o SAMPRO. Toda semana tem um conteúdo novo, por isso se inscreve aqui no canal. Quando você se inscreve, você me dá força para continuar o meu trabalho e você deixando o like, você me dá uma direção, poxa, ele gostou desse conteúdo e vale a pena eu produzir mais conteúdo como esse. E é claro, o seu comentário não pode deixar de faltar, tá certo? Então, sobre fazer na prática, a ferramenta funcionando, eu fiz essa playlist aqui, uma série de vídeos que falam na prática, como é que faz alguns procedimentos aí da ferramenta SAMPRO. Porque todas as pessoas que acessam e têm licença, eu posto vários vídeos aqui nessa plataforma para você ver como é que funciona na prática, ou seja, o uso da ferramenta, a prática, fazendo um determinado procedimento, quer seja de conta Google, reset com bypass, conta Mi, dentre outros aí. Então, eu te encontro nessa série de vídeos, vale a pena estudar. Até o nosso próximo encontro e aquele abraço!